Olá, você acompanha o programa Diálogo Brasil? Toda semana um bate-papo diferente sobre os mais variados assuntos da atualidade. Hoje a gente conversa com a Débora Diniz, que é doutora em antropologia e professora da Universidade de Brasília. Ela já esteve e está à frente de várias lutas femininas. Levantou a questão ao propor o aborto no STF, o Supremo Tribunal Federal, dos bebês anencéfalos. Participou do debate sobre o uso de células-troncos, fez uma pesquisa durante 5 anos em presídios femininos e agora acaba de lançar o livro Zika, do Sertão Nordestino, Ameaça Global. Vou pedir para a gente mostrar aqui, este é o livro. E neste livro são mostradas histórias das mulheres afetadas, dos pesquisadores e também a reação do Estado brasileiro diante da epidemia. Débora, boa noite, obrigada por sua participação. Seus títulos são diversos, né? E o que me chamou a atenção é que você é uma antropóloga, que está focando o seu trabalho numa área da saúde. Para mim, isso revela que o problema da Zika ele vai além da questão da saúde pública no Brasil. É isso mesmo? Eu não tenho a menor dúvida. Nós já sabemos que temos Zika circulando no Brasil desde abril de 2015, então há mais de um ano. Nós já sabemos, uma afirmação da Organização Mundial de Saúde, que o Zika, há um consenso científico de que o Zika causa o que nós chamamos a síndrome congênita do Zika ou popularmente a microcefalia. Isso nós já sabemos. Nós sabemos que há milhares de mulheres cuidando dos seus bebês, milhares de mulheres com medo de engravidar. Então, enquanto a ciência avança para apresentar respostas a perguntas que não sabemos, nós já sabemos como cuidar dessas mulheres e dessas crianças. É isso que você chama de um problema social. E dentro dessa investigação, inclusive dentro desse livro que você escreveu e que a gente está mostrando aqui agora, foi aí que você se sensibilizou mais para o assunto, foi onde você viu de perto essa questão social. Queria que você contasse um pouquinho para a gente desse livro e disso que você percebeu, dessa questão social do problema da Zika. Olha, o livro ele acaba de ser lançado, né, em setembro de 2016. Então ele é uma resposta no tempo da epidemia. Assim como estamos descobrindo que tem mosquito circulando no país, imediatamente você tem que escrever sobre isso. Então, sua pergunta é como escrever num tempo de algo que ainda está sendo descoberto? Sem muitas respostas, né? Então, o primeiro desafio que eu tinha foi o meu desafio a primeira vez que eu desembarquei no sertão, no alto sertão da Paraíba. Aquilo que eu via, e olha que eu me considero até uma pessoa bem informada, atenta ao que está acontecendo no campo da saúde e dos direitos, eu disse, além de mim, os meus vizinhos, o mundo também não sabe. E a desinformação que circulava no país me fazia quase que uma demanda. Essa história precisa ser contada. E não sei se é a sua impressão, mas a minha é que nos últimos 6 meses nós fizemos uma escolha de que não falamos mais de Zika. Acho que não é uma impressão só sua, não. Parece ter saído da pauta nacional. Eu quero, inclusive, que a gente explique isso daqui a pouquinho. Vamos só terminar para concluir o que você viu lá. Então vamos lá. Então, o que eu chego lá, eu passo a ver que eu sabia muito pouco. Mas a pergunta é como é que primeiro eu chego em Campina Grande? No dia 1º de fevereiro, a doutora Margaret Chan é a presidente da Organização Mundial de Saúde. Ela faz um anúncio ao mundo. Ela diz, pela 4ª vez na história, isso é muito importante, a 4ª vez na história, antes do Zika foi o Ebola. Nós temos uma situação de emergência global em saúde. No mesmo dia, o grupo ao qual eu me vinculo e coordeno, nós fomos à imprensa e anunciamos que nós iríamos reagir garantindo direitos das mulheres e das crianças violadas pela epidemia. Poucos dias se passaram. Uma médica de Campina Grande, chamada doutora Melanie Amorim, ela é muito conhecida como obstetra no Brasil. Ela me telefonou e disse, tá falando de Zika, né? Tá falando de mulheres, não tá? Pois venha ver. Eu tenho mais de 40 mulheres só no meu ambulatório com crianças diagnosticadas com a síndrome congênita do Zika. Poucos dias depois eu estava lá, já fui com uma câmera, daí onde sai o documentário Zika, que conta a história de 5 mulheres, mas imediatamente depois, as editoras da Civilização Brasileira, que são as editoras desse livro, me disseram, você tem que contar essa história em um livro. Nós precisamos saber. Eu vou só para dar informação, o Zika está disponível no YouTube, se você colocar Zika, são 30 minutos, é um documentário, são as mulheres, as médicas e médicos envolvidos com o assunto naquele primeiro momento em que não se sabia quase nada
sobre a doença. E a gente fez, inclusive, um programa aqui na TV Brasil, Caminhos da Reportagem, que tratou do tema, e eu tive essa mesma dificuldade de encontrar fontes, né? E a pergunta é como tratar dessa doença e como escrever um livro com dados tão incipientes a respeito da doença, que chega assim e deixa todo mundo tão assustado. Nós temos, sim, várias perguntas sem respostas, que nós podemos depois explorar elas aqui. Mas nós já sabemos... algumas, para dar exemplos. Por exemplo, nós não sabemos que quantas mulheres que tenham Zika durante a gravidez, elas vão ter o que nós chamamos de transmissão vertical da doença. O que é transmissão vertical? Ela está com Zika, ela está grávida, se o seu feto vai ser afetado. Nós não sabemos. Isso é uma dúvida desde o começo, né? É a pergunta que nós temos, por exemplo, com a rubéola. A ciência hoje já sabe em quantos % das mulheres que tenham rubéola o seu feto vai ter. E para deixar claro, a gente tem essa dúvida, apesar das pesquisas terem avançado em relação ao tema e a gente já cientificamente fazer uma correlação da Zika com a microcefalia. Existem casos, a Débora vai aqui confirmar, de que tem caso de uma gestação gemelar, eram gêmeos, 2 bebês, um nasce com microcefalia e outro não tem alteração nenhuma. Então as dúvidas elas continuam até hoje e só aumentam, né? Esse caso que você conta é chamado do caso do paciente zero no Brasil. Nós podemos voltar a ele, eu só queria voltar à sua pergunta de como... Eu ia exatamente voltar aos dados incipientes, como isso. Então, os dados incipientes, eles são a característica de uma epidemia. Ou se você quiser uma palavra mais forte ainda, de uma tragédia humanitária. É isso que nós estamos vivendo no Brasil. Eu não estou exagerando nas palavras. Lembre comigo, a Organização Mundial de Saúde decreta em fevereiro uma emergência global. E agora, em setembro, o comitê se reúne e diz a emergência global continua. Então, nós já estamos falando de algo de 6 meses atrás. Como contar, então, uma história em um livro e não ficar patinando na fragilidade dos dados? Porque o que nós já sabemos é suficiente para informar as pessoas. Primeiro, nós precisamos saber o que significa o Zika ter chegado no Brasil, nesse outro lado do mundo. O Zika tem uma história longa na África, mas a cepa, que é a linhagem do nosso vírus, não é africana, é do sul da Ásia. Asiática. Então nós temos uma pergunta, será que é esta linhagem a que está associada à microcefalia? Essa é uma pergunta científica importante. E aí algumas pessoas nos perguntam, mas se já existia no mundo há mais de 50 anos, por que ninguém antes soube da relação, né, com a microcefalia? Esse aqui é um ponto importante. Lembra o que eu disse, nós tínhamos na África um tipo de vírus Zika. No sul da Ásia, que é o mesmo vírus brasileiro, quando o Brasil começou a anunciar, nós temos uma epidemia de microcefalia, temos uma epidemia, a Polinésia Francesa fez, opa, vou revisar os dados. Quando ela revisa os dados, ela encontra que tinha havido microcefalia. Só que naquele país, o aborto é permitido. Então, não se tem registro dos bebês nascendo com a... Na sua magnitude, como teve no Brasil. Isso não quer dizer que algo particular possa estar acontecendo junto com o Zika no Nordeste. Essa é a agenda. Então, a sua pergunta é objetiva. Nós precisamos de todas as certezas científicas para garantir e proteger direitos? A minha resposta é não. Mas um passo para garantir direitos é conhecer a história. E nós conhecemos essa história muito mal. Quem descobre o Zika? Quem primeiro faz a pergunta sobre a microcefalia? Quem foram as primeiras mulheres da primeira geração? É isso que o livro conta. Débora, é importante a gente deixar aqui uma coisa esclarecida, porque no começo, quando a gente ouviu falar da doença microcefalia, era só microcefalia o termo utilizado. E hoje nós temos 2 variações: síndrome congênita do Zika vírus e a síndrome neurológica associada ao Zika. Eu queria que você explicasse para a gente por que essas nomenclaturas diferentes e que diferença isso faz. No início da epidemia, o sinal que mais provocou a atenção dos médicos era aquele monte de criança nascendo com a cabeça pequenininha. Então eles começaram a dizer, isso especialmente em Recife, né, em Pernambuco, olha, nós temos uma epidemia de microcefalia. E a história, quando se perguntava às mulheres o que houve de errado, o que houve de diferente na sua gravidez, elas diziam Zika. Então se levantou a hipótese, o Zika está associado à microcefalia. Quando a OMS faz o anúncio da emergência global, em 1º de fevereiro de 2016, ela diz o Zika, há um consenso científico, há um conjunto de evidências de que o Zika está associado à síndrome neurológica, que é de Guillain-Barré, que ela é uma alteração neurológica em adultos quando tem Zika.
Você já deve ter ouvido histórias de pessoas que dizem: eu tive zika e depois eu fiquei com as juntas inchadas, o meu joelho doía, e aquilo se prolonga no tempo. Isso é a síndrome de Guillain-Barré, que é uma síndrome neurológica. Só que uma mulher, quando está grávida e ela tem zika, ela pode ou não ter a transmissão vertical do zika para o feto. O que é a transmissão vertical? É o feto adoecer. O feto ter uma alteração de desenvolvimento. Isso é uma síndrome congênita do Zika. Por que é importante falar em síndrome, não em microcefalia? Porque microcefalia é um dos sinais da síndrome, mas não o único. E o que agora os cientistas já sabem é que há crianças afetadas pelo Zika que não têm o sinal da microcefalia, ou seja, nasceram com a cabecinha regular. E outras alterações que podemos citar, problema na visão, problema na audição, que outros dados a gente tem de concreto? Uma definição simples de síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. Então nunca é apenas uma peça. Microcefalia é mas ela pode não estar. Aquilo que são chamadas aquelas manchas brancas no cérebro. Doutora Vanessa van der Linden, de Pernambuco, descreve como as cicatrizes do Zika no cérebro de um recém-nascido. Ele é visível até para leigas como nós. Nós olhamos e vemos, aqui o Zika passou. Mas algumas crianças têm baixa visão, outros têm baixa audição, elas têm problemas locomotores, algumas têm dificuldade de se alimentar. Então, quando falamos em uma síndrome, é que é um espectro, um conjunto de sinais muito mais amplos. E tudo isso, quer dizer, elencando assim, são tantas, problemas neurológicos, problemas na visão, problema na formação do cérebro, problema auditivo, e a gente pensa na mãe dessa criança. Você que teve contato de perto com elas, qual é a realidade emocional? Nem vou falar ainda da questão financeira e de ajuda, vamos para emocional primeiro. Qual é a realidade emocional dessas mães diante de uma notícia dessa? Um pré-natal nas terras do Zika é hoje um momento de intenso sofrimento. No documentário Zika, a doutora Adriana descreve que o corredor de espera do ambulatório dela em Campina Grande é como, ela diz assim, é como um corredor da morte, em que essa mulher vai entrar e eu vou dar a sentença. Talvez para nós, distante dali, isso só é exagero, parece até filme de penas de morte. Mas para a vida cotidiana dessa médica, no epicentro da epidemia global, em que toda sexta-feira o que ela faz é dizer a uma mãe: sim, o Zika alterou o desenvolvimento do seu futuro filho, ainda não podemos dizer, volte daqui a um mês. E quando o bebê nasce, essa mulher vai exercer uma maternidade, uma maternagem integral, porque nós vivemos em uma sociedade em que o cuidado das crianças é uma responsabilidade das mulheres. E o cuidado das crianças com deficiência é mais ainda uma responsabilidade das mulheres. Nenhuma das mulheres que eu conheci em Campina Grande, num único ambulatório, já são quase 120 mulheres, nenhuma delas voltou ao mundo do trabalho, porque elas são cuidadoras dia e noite das suas crianças. E essas crianças precisam também não só do amor da mãe, mas é preciso dinheiro para cuidar dessas crianças. E se elas não têm trabalho, de onde vem a ajuda? Como é que está hoje essa questão de ajuda financeira do governo para essas mães? Essa é uma das perguntas mais importantes. Nós ouvimos, lendo o jornal, de que mesmo na crise, em toda essa transição nos últimos 6 meses, o Estado brasileiro tinha feito uma política específica para a microcefalia. O que fez foi reduzir um benefício de prestação continuada, que é um direito da Constituição de 1988, que já estava previsto por uma lei dos anos 90. Foi reduzir o seu acesso. O BPC era considerado para toda a vida da pessoa com deficiência. Não há cura para a síndrome congênita, não há tratamento. Há medidas de melhorar a vida. Aquilo que nós chamamos de qualidade de vida. O que o governo federal fez foi dizer que, se aprovado pela perícia, se for considerado muito miserável a família, porque a família que ganha R$220 per capita, ou seja, cada indivíduo da família, na distribuição da renda, tem 220. Nós estamos falando de famílias muito miseráveis. Se for família miserável e se a criança estiver diagnosticada com a síndrome do Zika, ela receberá o benefício por 3 anos. Ora, nunca foi assim na história do BPC. É por isso que
O grupo Você pode traduzir o BPC para a gente? Benefício de prestação continuada, ele é um benefício da assistência social previsto pela Constituição Federal. A nossa Constituição tem um artigo que diz que a assistência social é para quem dela necessitar. Você tem alguma dúvida? Dessas mães? Não, nenhuma. Acho que ninguém. Por que perguntar se ela é miserável? Isso não está na Constituição. Por que perguntar se ela trabalha? O acesso para essas mães. O que nós tivemos então, vamos resumir, maior restrição de acesso. Essas mulheres estão esperando meses, mas há um segundo detalhe. Sabe o que foi que as novas medidas do governo fizeram? Aquela mulher que trabalha, aquela mãe que trabalha, e estiver recebendo licença maternidade, ela não pode receber o BPC. Isso nunca havia sido restringido. Por que você acha que aconteceu isso? Eu aqui conversando com você fico pensando, a gente não tinha dados, os médicos não sabiam, a gente não sabia, até o governo também não sabia, mas não deve ter sido isso que impactou nessa decisão, até porque a gente está em busca de novos caminhos e se você me diz que isso é um retrocesso, como é que a gente interpreta isso? Porque nós não precisamos de dados para garantir direitos, precisamos? Não, você explicou isso inclusive para a gente. Então acho que aqui nós temos uma diferença muito grande. A desinformação sobre a epidemia nos paralisou. A pergunta é, nos paralisou por quê? Porque são mulheres pobres, nordestinas e distantes da vida dos centros urbanos. Elas são mulheres que dentro da história do país nós já nos acostumamos a não saber o que elas passam. Elas não fazem parte do nosso horizonte de sofrimento. Então agora elas aparecem na imprensa internacional com suas crianças miudinhas, de cabeça pequena, algumas com a touquinha, porque elas vivem discriminação na rua, e nos dizendo: a minha casa não tem água, eu ainda guardo o tonel, e não venha me dizer que a culpa é minha que o mosquito ainda ronda na minha casa, porque a casa dela não tem água encanada. Essa é uma história que há 40 anos nós ouvimos no Brasil, e há 40 anos nós não nos sensibilizamos. A pergunta é que nem a tragédia do Zika nos fez nos mover de uma maneira diferente para esse sofrimento. E essa é a pergunta que eu tentei, ao fazer esse livro, dizer: me escute, nós estamos com algo diferente aqui. Mesmo que nós queiramos continuar a vida fazendo graça, como fez a goleira, né, do futebol americano, dizendo, vestida lá com uma máscara e cheia de repelente, dizendo: eu não vi Zika. Vai lá para o interior do Nordeste. E essa sua voz, isso que você quis chamar a atenção, sua voz já está ecoando? Já chamou a atenção? Você acha que mudou alguma coisa? Já está começando a mudar? Eu estou aqui, né? Mas objetivamente não. Há alguma coisa de uma inércia incrível para esse tema. Como ele é difícil de ser agendado. Por que nós escolhemos a crise política? Por que nós escolhemos as Olimpíadas? Por que nós resolvemos continuamente dizer que Zika está sob controle? Nós mudamos a forma de divulgar os dados durante as Olimpíadas. Então, eu lembro de uma história que eu ouvi fazendo o livro. Foi do paciente zero. O nome dele é Paulo Peterson. Seu Paulo vive em uma cidade chamada Custódia, no interior de Pernambuco. Ele não aceitava falar com a imprensa. A imprensa divulga ele como Pepe. E ele diz: eu só aceito conversar com você se você contar a minha história de outro jeito. Se você falar da minha indignação. Eu não quero mais ser o coitadinho de Custódia. Seu Paulo deu à luz a gêmeos. Um foi afetado pelo Zika e o outro não. Mas veja o detalhe do pedido dele. Eu não quero mais ser o coitadinho de Custódia. Eu quero saber porque os exames do meu filho nunca me foram entregues. Eu quero saber porque tem uma vizinha, aqui em Custódia, cujo filho nasceu antes do meu. E ela sim é o paciente zero. Mas ela nunca nem notificada foi pela vigilância sanitária. Débora, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas a gente volta em instantes nesse bate-papo com a antropóloga Débora Diniz. Não sai daí que a conversa tá boa. O Diálogo Brasil está de volta. Hoje a gente conversa com Débora Diniz e o nosso assunto de hoje é o vírus da Zika.
E a questão social, né, Débora? No bloco anterior, você chegou a citar a forma diferenciada que o Ministério da Saúde adotou para divulgar os números os casos de microcefalia no Brasil. Inclusive, eu fiz uma pesquisa antes da gente começar essa conversa para pegar os dados mais atuais. Nós estamos agora falando de setembro e a gente está com os dados de julho. O que aconteceu com agosto? Eu queria saber também. Para onde foram os dados de agosto? A pista é que nós tivemos as Olimpíadas, né? E o Brasil dizendo que não havia risco. Talvez a melhor maneira fosse não apresentar os dados. Inclusive, essa semana saiu o dado que é da Organização Mundial da Saúde que disse que o Brasil não registrou casos de Zika no Rio durante o período da Olimpíada. Você, como pesquisadora e com essa lacuna nesses dados aí do Ministério da Saúde, qual é a confiança que você tem nessa divulgação desse resultado? Bem, eu diria que a primeira dúvida que nós temos que ter é que é a própria OMS que diz que o Zika tem poucos sintomas na pessoa em que adoece, que muitas pessoas têm Zika e sequer sabem. Então, como é que nós podemos fazer a afirmação que tivemos 0 casos? Então, essa é uma primeira pergunta do ponto de vista estritamente clínico. Mas eu vou adiante. Não me interessa olhar para o Rio de Janeiro e nem para os internacionais que vieram para o Brasil. No ambulatório de Campina Grande, onde eu estive há 2 semanas, eu comecei a ver as mulheres da segunda geração. Mulheres da segunda geração é aquelas que engravidaram agora, em 2016, que tiveram Zika e que seus bebês, ainda no útero, já apresentam os sintomas da síndrome congênita. É sobre elas que eu quero falar. É sobre elas que eu quero entender por que o Estado brasileiro insiste em ignorar que de janeiro a junho houve 157% de crescimento na epidemia. A gente conversava também há pouco, disse que a gente ia retomar o assunto, na pauta nacional, na agenda da imprensa, se a gente pode falar assim, o assunto Zika parece que a gente deixou de ouvir falar e impacta exatamente nisso que você está dizendo. Saiu da pauta nacional? Da pauta nacional ele desaparece e eu tenho 2 razões, 2 evidências para o que eu acabo de te dizer. Para escrever o livro nós monitoramos quase 5.000 veículos internacionais e nacionais. Na pauta internacional, o Zika se mantém e no Brasil ele desaparece. Nós entramos... Seria uma queda ao longo dos meses, é isso? Era problemático demais falar em Zika com a crise em que nós vivíamos, não era? Ainda mais com todo o investimento privado para as Olimpíadas. Nós tínhamos muitos interesses para garantir que aquilo estava resolvido. Não está. A capa do livro Zika... Vamos mostrar aqui de novo. Ela se chama Alessandra. Ela é uma mulher que vive na periferia de Campina Grande. O filhinho dela se chama Samuel. Ele vai completar 1 ano. A Alessandra, ela é o rosto da epidemia no sentido da fragilização da vida. Ela tem muitas filhas. Ela vive da assistência social. O marido é auxiliar de pedreiro. A Alessandra não sabe se ela ficar grávida novamente, se ela tem risco de um novo adoecimento no seu futuro filho. Ela vive o que eu descrevo como um intenso sofrimento para as mulheres em idade reprodutiva. E nós não falamos disso. A primeira geração de bebês completou 1 ano. E o que nós sabemos sobre eles? E o que foi feito por eles, para eles? Você tem essa resposta? E para as mulheres, que eu repito, quando nós falarmos de criança recém-nascida, de crianças miúdas no Brasil, nós temos que falar de quem cuida. Em um estado em que não há equipamentos sociais, em que não há creches, em que não há transporte. Quando nós estamos nos centros urbanos, nós podemos fazer intensa discussão sobre passe livre. A Alessandra mora na periferia de Campina Grande. Ela pega um transporte da prefeitura, porque não tem ônibus de onde ela vive. Agora você imagina quem mora no Alto Sertão. É 5 horas para meia hora de estimulação precoce. É isso que nós estamos chamando de assistência à saúde. Então, nós temos perguntas muito básicas, não é nada muito mirabolante. Não. E as respostas também poderiam ser básicas, né? E a ação também poderia ser básica, de oferecer esse serviço de ajuda. Na sua avaliação, como é que o Brasil, a gente já mais ou menos tem esse caminho, está tratando esse tema, não tem o carinho devido, a atenção devida, necessária, e onde é que a gente pode melhorar e como melhorar? Já que a gente já tem aí uma segunda geração de mães e não se vê a coisa andar da forma que deveria. A nossa avaliação, a do grupo que eu coordeno, é que o Estado brasileiro fez uma escolha de não enfrentar as consequências da epidemia do Zika. Essa foi a razão pela qual nós apresentamos, em parceria com a Associação Nacional dos Defensores Públicos, uma ação constitucional ao Supremo Tribunal Federal. Essa é uma ação que faz 5 pedidos.
Pedidos todos básicos, mas amplamente violados pelo sistema de proteção do país, as mulheres, as famílias e as crianças afetadas pela epidemia. Dentro desses temas que vocês tratam no Supremo Tribunal Federal, um deles é a questão do aborto. Mas há outros antes, eu quero falar sobre a interrupção da gestação. Mas veja, ela é uma ação, como nós estamos conversando, de um amplo conjunto de direitos violados pela epidemia. Então nós temos a mulher que quer ter filhos e não sabe se pode ter nesse momento, porque ela teve Zika. Então nós estamos falando de planejamento familiar. Nós estamos falando da mulher que não quer mais ter filho. Então nós estamos falando de planejamento familiar. Nós estamos falando das mulheres que estão grávidas e não aguentam o sofrimento, a tortura que é não ter respostas para os riscos da gravidez. Nós estamos falando de quê? De saúde reprodutiva. Nós temos as mulheres que têm os seus filhos recém-nascidos e ficam dependendo de favor de prefeito para um carro. Que o filho, por exemplo, já tem convulsões e ela não consegue o medicamento na farmácia popular. Ela depende de acesso à saúde. Ela depende de assistência social. Então ela precisa do quê? De transporte, saúde e, em breve, de educação. Então o que é a ação? Uma das suas pecinhas, mas parece que é a peça que faz escândalo, é a interrupção da gestação. Nós não falamos de aborto. Isso não é aborto. Isso é interrupção da gestação, como nós temos no Código Penal para as mulheres que sofreram violência sexual, que é o estupro. Nós não fazemos nenhuma pergunta a essa mulher. Quem vai ser o seu futuro filho e por que você quer interromper a gestação? Nós ouvimos o sofrimento dessa mulher. Mas eu repito, essa é uma peça pequena. Eu quero ver o Estado brasileiro garantindo assistência social universal, garantindo transporte para todas as mulheres. Eu quero ver o Estado brasileiro incluindo repelente no pré-natal e ampliando os métodos de planejamento familiar. Esse é o pedido forte no Supremo Tribunal Federal. Então eu queria dizer, não gritem aborto. Gritar aborto é covardia diante do contexto da epidemia. É transformar em uma questão moral e religiosa uma grande tragédia humanitária que atormenta essas mulheres. E sabe para quem aborto importa? Não é para você e não é para mim. Para as mulheres da primeira geração do Zika. Essas mulheres são muito jovens e elas querem ter novos filhos. E elas dizem, o que vai acontecer comigo? Não se sabe. Mas ainda, já que o assunto é polêmico, o aborto, então acho que vale a pena a gente focar, porque me veio à cabeça aqui agora. Eu entendo todo esse processo, mas como a gente quer trazer as várias visões e trazer o esclarecimento, eu vou insistir no ponto. O fato é, existem a microcefalia ou a síndrome congênita do Zika vírus, é nova, a gente sabe muito pouco e de certa forma ela assusta tanto a mãe, a família, o pai, a mãe que recebem ali. Inclusive assusta porque não se sabe nada a respeito. Em algum momento lá atrás também se soube muito pouco, por exemplo, sobre a síndrome de Down. E que também em algum momento veio a discussão. Então, partindo para esse ponto, gerando mesmo a polêmica, Claro. Comparando as duas situações, né, em que o aborto não é indicado para uma síndrome, porque ele seria para outra síndrome, que é essa congênita do Zika vírus, dentro desse contexto, sabendo-se muito pouco, quer dizer, você entende qual é o contexto, Entendo. por que é a polêmica? Claro, eu queria que você, dentro claro. dessa situação, colocasse o seu ponto de vista. E eu agradeço muito a sua pergunta, porque ela é uma pergunta da vida, né? Ela não é só como nós queremos que as pessoas entendam os temas. Mas veja a sua pergunta. Você disse o aborto é indicado. Ninguém indica aborto. O aborto é uma escolha privada. Ela é uma escolha íntima de cada mulher. E nós não estamos aqui fazendo um rol. Eu diria, vou corrigir, permitido seria a palavra mais adequada? O aborto não manda uma mulher para a cadeia. A interrupção da gestação não manda uma mulher para o maior e mais cruel sistema prisional que nós temos no mundo. Nós já somos o terceiro país do mundo. Essa é a conversa. Eu vou mandar a Alessandra, caso ela venha ficar grávida, ou qualquer outra mulher da zona do Zika. Essa nordestina sertaneja, é dela que nós estamos falando. Nós não estamos falando das mães com síndrome de Down, que estão fazendo uma luta. Sim, mas por você inclusão entendeu escolar. o comparativo, Entendi. né? E a sua pergunta é a pergunta que me fazem. Por isso que ela é importante de estar aqui. Então, o primeiro ponto aqui, nós não estamos fazendo um rol de malformações. Em nenhum momento eu disse aborto por malformação. Eu disse interrupção da gestação por saúde mental. Digamos que eu esteja agora com o Brasil trabalhando melhor, encarando esse tema de uma forma mais adequada, dando a assistência que se pede, levando a essas mulheres o direito que elas têm de receber essa ajuda do Estado. E se a situação fosse essa?
ainda assim haveria alguma, como é a palavra mais adequada? Indicação não, para o aborto. Seria, me corrija a palavra. Claro. Sim. Você ainda assim levantaria essa bandeira? Porque as mulheres da elite, se o Zika chegar nas elites, ela pode estar em intenso sofrimento pela epidemia. Ela não sabe se o seu futuro filho vai ou não estar afetado pelo Zika, porque a ciência não sabe. Ela só sabe que ela tem Zika e que ela está naquela sentença do corredor, do ambulatório da doutora Adriana em Campina Grande. E ela diz, eu não aguento viver. Com uma negligência do Estado de 40 anos, que foi incapaz de eliminar o mosquito e que agora transforma a minha experiência de gestação em um momento de intenso sofrimento. Eu não consigo viver isso. Assim como as mulheres do estupro. Nós perguntamos às mulheres do estupro por que ela aborta. Nós perguntamos a ela que o filho pode ou não ter problemas. Nós reconhecemos que essa mulher vive um intenso sofrimento. E nós nos silenciamos diante das escolhas dela. Ou ao menos as pessoas com alguma dignidade se silenciam, porque há outros por aí que dizem que não. Mas eu imagino que nós estamos falando para essa grande parcela da população. Então, o Zika aqui não é interrupção da gestação porque o feto tem algo. Porque esta mulher... É como se eu tivesse feito agora, na minha pergunta, uma comparação diferente. A comparação com o estupro e não com a síndrome de Down. Mas a sua pergunta eu quero... Talvez acolher você. Dizer, você não está errada. Porque essa é a pergunta que eu ouço do mundo. Porque são duas síndromes, né? Porque nós sempre fazemos uma pergunta sobre a eugenia que está no mundo. A pergunta é, a eugenia não está nessa mulher? As histórias de maternidade que eu conheci são de imenso acolhimento. E só para a gente traduzir, às vezes alguém pode não saber, eugenia, que seria o controle genético para o melhoramento? Seria controle de indesejáveis, de que nós não queremos alguns tipos de pessoas no mundo. Não é disso que nós estamos falando. Eugênico é quem não consegue ouvir que essa mulher quer cuidar do filho e não tem como. Eugênico é um estado que não consegue reconhecer que é uma epidemia em curso e que o sofrimento dessas mulheres não importa. Então, vamos arrumar as nossas dores, mas parece que aborto sempre nos faz sofrer, né? E aí nós esquecemos tudo da tragédia da epidemia. É interrupção da gestação por saúde mental, tal como nós acolhemos um caso de estupro. Você defende que ela tenha essa possibilidade, não que ela opte por ela, não é uma imposição. Ela vai decidir por si. Exatamente. Se informada, se esclarecida. Por isso que os nossos 5 pedidos ao Supremo são, qual é o primeiro? Acesso à informação. Não importa se sabemos pouco, que amanhã mude. As escolas e os hospitais têm que informar sobre o que sabemos da epidemia. Nós temos múltiplas formas de transmissão do Zika. Um deles é sexual. Importa métodos como a camisinha. Mesmo para uma mulher grávida. Ela ter vida sexual com seu companheiro em terras do Zika, é importante um método de barreira, porque ela pode ser infectada pelo seu companheiro. Ela precisa saber que é um mosquito. Ela precisa saber que é a transfusão de sangue. E até vou só interromper para você concluir daqui a pouquinho. Você falou de planejamento familiar, que também é um outro problema que coloca-se aí, mas não só do Estado, mas sim da própria, o meu planejamento, o meu pessoal ali. Essa linha tênue, ou até mesmo uma invasão do Estado nessa vida pessoal, isso é um problema e também dentro do meio dessa assunto Zika e microcefalia. O principal problema que nós temos hoje são fragilidades das políticas de planejamento familiar. Não é diretamente a intromissão do Estado. Você imagine que é possível que uma mulher, numa cidade com Zika e uma epidemia de Zika, ela queira ficar grávida naquele momento. Concorda comigo? Sim. Um Estado democrático tem que reconhecer. Qual é a única forma dela se proteger? Camisinha, depois que ela engravide, e repelente. Repelente foi incluído nos métodos de planejamento familiar no Brasil? Não. Não. Então, é por isso que nós temos que falar de interrupção da gestação com repelente, com métodos de longa duração, com o cuidado das crianças. Por isso que eu disse, a nossa ação ao Supremo... Isso, retomando a ação, você estava ela não é uma ação sobre interrupção da gestação ou sobre aborto. Acesso à informação. Ampliação dos métodos de planejamento familiar, com inclusão do repelente e inclusão de métodos de longa duração. O que é métodos de longa duração? Hoje nós temos um deles, que é o DIU de cobre, no SUS. Nós queremos o DIU hormonal. Por quê? Porque são mulheres muito jovens. Elas precisam atravessar o tempo da epidemia, se assim quiserem, protegidas da gravidez. O terceiro pedido, uma interrupção da gestação por razões de sofrimento. O quarto pedido, que a assistência em saúde seja em até 50 quilômetros da residência da mulher.
Esse é um dos grandes problemas, né? Elas viajam 5 horas, como você falou, para passar apenas 30 Pernambuco é um estado gigante de comprido. E o último pedido, a assistência social ser universal. Eu repito, hoje ela não é. E como está essa ação no Supremo? O que a gente tem de perspectiva? O caminho ainda é muito longo? Eu primeiro vou te responder com a história da anencefalia. Né? Foi uma outra bandeira que você explica para a gente, você mesma fala. Em 2004, eu participava do grupo em que nós apresentamos a ação de anencefalia ao Supremo. Anencefalia é quando o feto não tem cérebro. Não há comparação agora com Zika, são situações completamente diferentes. E ele não teria chance de sobrevida. Então a discussão ali era que deixa a mulher escolher paz, vamos diminuir o sofrimento. A ação demorou quase 10 anos para ser decidida pelo Supremo. Então, respondendo agora a sua pergunta sobre o Zika, nós não sabemos. Nós ainda não tivemos nenhuma resposta do Supremo. Se a ação foi admitida, ela foi distribuída para a ministra Carmen Lúcia, que será a nova presidente do Supremo. Nós não sabemos mais nada dela. Esperar, né? E vocês vão esperar só um pouquinho que a gente volta já com a Débora Diniz. O intervalo é bem rápido, não sai daí, até já. E a gente continua o nosso bate-papo de hoje com a antropóloga e pesquisadora Débora Diniz. E a gente está falando aqui do Zika vírus, vírus da Zika, o síndrome congênita do vírus da Zika. E uma das coisas que eu vejo você abordar nos trabalhos, né, que você se propõe a fazer sobre o Zika é a questão da descoberta do vírus aqui no Brasil, de como ele provocou a microcefalia. E aí os casos começaram no Nordeste, especificamente, olha, você pesquisou em Alagoas, na Bahia, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Foram 5 estados. Então está focado bem lá no Nordeste. Foram os primeiros médicos ou cientistas que começaram a falar do assunto, mas parece que gerou uma certa... Não tinha credibilidade no que eles estavam dizendo, Débora? Por quê? A história que se conta, o que se sabe, e aqui não é só esses médicos os quais eu escutei. O livro, ele se baseia em pelo menos 5 fontes de documentação. A história oral. Eu entrevistei mais de 30 personagens, entre médicos, mulheres, cientistas de laboratório. Eu revisei o que saiu na imprensa nacional e internacional. Eu participo de grupos de WhatsApp com mães com seus filhos. Eu revisei toda a documentação do que os médicos conversavam entre si, eles trocavam mensagens. Então eu fiz um mapa do que se produziu sobre o Zika, seja em conversa, seja na memória, seja na imprensa ou na comunicação científica. E a história que eu passo a contar é a que melhor se conhece na ciência. Então a história que se conta é que em 2014, quando nós tivemos a Copa do Mundo, o vírus Zika chegou ao Brasil. Há alguns que disputam ainda e dizem que foi um campeonato de canoagem no Rio de Janeiro. Mas a melhor explicação é a que diz que chegou com a Copa do Mundo e pelo Nordeste e pelo Rio Grande do Norte. Então, as primeiras pessoas adoecidas foram ali no segundo semestre de 2014. É muito importante seguir essa cronologia. Havia um médico clínico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, chamado Kleber Luiz. E ele é um clínico daqueles, de ouvir gente doente batendo na porta. Ele ia para as cidades do interior e coletava o sangue das pessoas adoecidas. E mandava para os laboratórios, por Evandro Chagas no Pará, para o Paraná. E os testes voltavam dizendo dengue e o resto o senhor está coletando errado, porque a gente não está encontrando nada. E ele, como um bom clínico, ele sabe como é que a ciência é feita. A ciência é feita quando o sertanejo, quando o doente, o povo da vida, bate na porta e diz: doutor, isso não é dengue, eu já tive dengue. Isso aqui é uma coisa diferente. Lá no Rio Grande do Norte se chamava dengue fraca. Lá na Bahia se chamava alergia medonha. Cada uma dessas cidades, aonde, como diz o Dr. Celso, que é de Alagoas, ele diz, ia espraiando pelo sertão. Cada uma dessas localidades ia descrevendo de um jeito.
Então eles me mostravam as fotos. Sabe aquelas imagens de igreja católica que parecem os esvotos, que você coloca um pedaço do braço, um pedaço da mão, quando você faz uma promessa? As fotos eram de pedaços do corpo, com aquela alergia, o inchaço. Eram as imagens de que alguma coisa diferente acontecia. E que bom que o sertanejo, como você fala, questionou e o médico deu ouvido, né? Porque se a gente ficasse apenas na ciência pura, não houve aqui registro, onde estaríamos hoje, né? Esses médicos que ouvem e ouvem tão bem, nenhum deles conseguiu me dizer quem era o sertanejo que falou com eles. Então aqui eu não conseguia ir além, porque já era uma multidão. Dr. Celso consegue me lembrar que eles eram catadores de cana em Alagoas. Mas era a multidão adoecida que batia na porta da farmácia da cidade do interior de Alagoas e dizia: eu estou com alergia medonha, doutor, é isso. E haja venda de anti-histamínico, que é o medicamento para alergia. Até que o Dr. Kleber começa a insistir: não, isso é alguma outra doença que tem um vetor. Vetor é alguma coisa que transmite entre as pessoas, né? No caso é o mosquito. Mosquito, o Aedes aegypti. Paralela a ele, em que ele insistia, ele faz uma nova coleta. Ele e o Dr. Celso. Eles escrevem para uma médica no Paraná, chamada doutora Cláudia. E eles dizem: tá aqui, é Zika, encontre Zika. E ela continua fazendo os testes genéricos. Os testes genéricos que pode ser várias doenças, dengue, maiaro. Porque é difícil ouvir o que não se está vendo, né? O clínico é que vê o adoecimento. Num laboratório pequenininho, que eu ousadamente descrevo quase como uma garagem, em Salvador, um outro virologista chamado Gúbio Soares. Ele também está testando. Material coletado por um outro clínico chamado Dr. Antônio, em Camaçari, na Bahia. No dia 29 de abril, ele anuncia para o Brasil: tem Zika voando no Brasil. Aquela era uma descoberta para quem vive com chikungunya, quem vive com dengue, parece que era só mais uma outra doença. Mas não era. Era sair de outro lado do mundo para as Américas. Não havia nenhuma previsão que o Zika chegaria entre nós. Se eu seguisse a comunicação científica, as revistas científicas, a história seria contada que foi a doutora Cláudia, no Paraná, que descobriu o Zika. Porque ela foi a primeira a publicar. Mas, na verdade, foi o Dr. Gúbio, na Bahia. E aí, quando você viu o bastidor, ela foi lá apenas e estudou porque alguém insistiu. E porque alguém havia anunciado também. Eu já descobri. Os médicos e cientistas nordestinos, o Nordeste vive, eu acho que nós não precisamos provar isso, vive um regime de distância do país, né? A segregação, a discriminação. Ainda mais a mim, que fiquei esse tempo na Paraíba, eles diziam: nós que somos os paraíbas do Brasil. A ciência brasileira, ela tem o seu eixo São Paulo, Rio e talvez alguns outros estados orbitando. Não era o sertão nordestino. Então nós começamos a ter cientistas e médicos que nunca alçaram ao sotaque nacional do cientista, dizendo: eu descobri. Eu fiz a pergunta que você não fez. Um exemplo foi o Dr. Gúbio, o outro exemplo é a doutora Adriana Mello, em Campina Grande. Isso provocou um deslocamento. Nós passamos a ter que ouvir, como voz de autoridade, quem na história do Brasil nós nunca ouvimos. E um questionamento também da parte sul do país em relação a isso. Isso de certa forma, atrapalhou as pesquisas da Zika, esse preconceito com a pesquisa? Eu não tenho a menor dúvida. A primeira vez que a doutora Adriana vai à televisão e diz: muito provavelmente o Zika causa a microcefalia, era o que ela dizia naquele momento, hoje é a síndrome congênita. Um centro latino-americano especializado em doenças congênitas fez um relatório e disse: é ridículo o que o Brasil está dizendo. O Brasil não tem um sistema de vigilância epidemiológica confiável. Olha os números da microcefalia nos últimos anos, eram irrisórios. Isso não existe, nada na ciência mostra que Zika causa microcefalia. Ainda hoje, nós temos pessoas bem informadas que insistem em dizer que a vacina da rubéola na gravidez é que causou... Mas são pessoas bem informadas. Porque, primeiro, e aí o regime de estratificação, né, de desigualdade da vida, não está só em quem nos fala que tem uma epidemia, está também em quem sofre. Você sabe qual é a pergunta que eu mais ouço dos jornalistas internacionais? Por que o Nordeste? Eles me dizem: será que agora que está chegando em Miami e Orlando,
e que tiver uma americana branca sofrendo. Será que o assunto vai ser mais bem tratado? Inclusive aqui dentro do Brasil eu faço a pergunta diferente. Se fosse um número de casos maior mais para o sul e sudeste, será que seria tratado diferentemente? Eu jamais desejaria que a epidemia avançasse para mais fronteiras de para onde ela já está, mas eu não tenho a menor dúvida que o rosto de quem sofre importa para o reconhecimento que nós damos para a tragédia. Enquanto forem nordestinas, do interior, agricultoras ou filhos de agricultores, pobres e anônimas, nós vamos continuar ignorando a epidemia. Quando forem mulheres da elite, ou da elite do mundo, do império, o agendamento da doença vai ser diferente. Então a resposta para os jornalistas internacionais é que o agendamento pode ser diferente a partir de agora. Até porque hoje os Estados Unidos têm uma agenda sobre o Zika absolutamente prioritária. Se você compara aqui, a gente tem um número muito maior de casos da doença e da síndrome congênita. Ainda não me acostumei ao Zika vírus, não só a microcefalia. Um número bem menor nos Estados Unidos em comparação ao país, mas lá você já vê uma política de saúde pública diferenciada, mais agressiva, mais afirmativa, mais inclusiva? Inclusive do teste, para saber se o que a mulher tem é Zika ou não. O teste hoje não está disponível no Brasil. Nos Estados Unidos está? As mulheres que estão em risco, sim. Sim. Inclusive se falar sobre como um sofrimento para as mulheres. Nós escolhemos no Brasil falar de mosquito e não falar de mulheres. Olha a nossa campanha. Uma nação não vai ser, né? É mais forte que o mosquito. Todos contra o mosquito, né? Nós precisamos colocar as mulheres, as meninas, as adolescentes no centro da epidemia para começar a conversar seriamente. Nós não estamos falando simplesmente de uma doença tropical como é a dengue há 40 anos na história do Brasil. Nós estamos falando da 4ª vez na história da OMS que nós temos uma declaração de emergência global. E quando você fala das mulheres não terem apoio, aí eu me lembro de uma discussão antiga, inclusive em qualquer gravidez, e falando de um Brasil como o nosso que é marcado pelo patriarcado e pelo machismo, a gente não pode negar, o homem, né, na participação da gravidez e no cuidado com o filho de uma gravidez normal, a gente já vê uma certa modificação, mas a grande maioria ainda está à parte nessa luta. E a gente vê uma mulher muito abandonada. Eu tive a oportunidade de fazer reportagem sobre o assunto e eu vi elas que vão cuidar dos filhos, elas que param de trabalhar. E muitas nem chegam a ter apoio dos pais, os pais nem reconhecem os filhos, e completamente à margem a partir de dentro de casa, né? Sua pergunta é muito importante e eu vou começar de uma maneira propositiva. Eu conheci alguns homens bacanas, que cumprem com o que deveria ser esperado de um homem quando decide ter filho. Nada de excepcional. Homens que devem ser pais. Parece que nós sempre adjetivamos, né, os pais, bons pais. Não, são pais. Agora eu também vi uma extensa rede de cuidado, essencialmente feminina. Mães, avós, tias, primas, vizinhas, para garantir que essa mulher consiga sobreviver ao que ela vem descobrindo no tempo da ciência sobre o impacto do Zika na sua vida. Então elas começam, nos grupos de WhatsApp que eu participo, elas começam a trocar entre elas informações. O meu bebê começou a revirar o olho, o que é isso? Aí uma diz, isso é convulsão, corra para o médico. Elas começaram a fazer redes de solidariedade que eu nunca poderia imaginar. No serviço de Campina Grande, algumas vezes nós vemos primas ou tias com bebê, que é aquele momento em que a mulher dorme, que algumas dessas crianças têm um choro intenso. A ciência agora vem descobrindo que esse choro é um sinal de atividade neurológica parecida à convulsão, em que ela precisa de medicamentos de controle dessa irritação. Que ainda nem existem, né? Que na verdade não estão disponíveis para muitas delas. Mas eu conto com você nos dedos, das quase mais de uma centena de mulheres, os poucos homens que eu conheci nos ambulatórios. São elas. E as elas da vida delas. E por isso que você diz que a mulher tem que ser colocada nesse debate central do problema da síndrome relacionada ao vírus da Zika. As mulheres e as meninas. Porque nós estamos falando de uma região do país em que a gravidez muito jovem, se não adolescente, é uma questão de saúde pública. Nós estamos falando de uma região do país em que o acesso à informação para o planejamento reprodutivo é uma carência. Então nós temos sim, se me permita fazer uma digressão na nossa conversa, falar de gênero na escola, falar de educação sexual na escola. Em tempos de Zika, isso é uma urgência.
E dentro desse nosso debate, um tema assim tão difícil de abordar e até uma nuvem negra em cima dele quando a gente fala, para o futuro, tem alguma perspectiva de mudança, algo positivo que a gente possa, pelo menos a realidade dessas mães recebendo um pouco mais de assistência, será que é possível a gente ver isso? A minha maior esperança, se eu posso usar essa palavra, é que o Supremo acolha a ação. Um momento de um estado de negligência, em que as políticas públicas não funcionam, em que a crise política que nós estamos vivendo é papel das cortes a proteção de direitos. O Supremo tem uma oportunidade histórica de ouvir as 5 demandas que representam as necessidades de vida dessas mulheres. Se o Supremo acolher a ação, nós temos sim uma porta de enfrentamento concreto da epidemia. Relembra para a gente as 5 demandas, porque eu acho importante deixar frisado aqui. Acesso à informação, saber o que está acontecendo e quais são os riscos. Ampliação dos métodos de planejamento familiar com a inclusão do repelente. Que as mulheres possam ter acesso a métodos como um DIU hormonal, em que ela consiga ficar 3 anos, talvez sem ter filhos, se for essa a vontade dela. Se a mulher quiser ter filhos, que ela tenha acesso ao repelente. A interrupção da gestação, se ela estiver em sofrimento mental, se infectada pelo Zika. Acesso a tratamentos de saúde em uma distância de 50 quilômetros da casa. E assistência social imediata, independente se ela é miserável ou não. E a gente falou muito dessa questão de ser do Nordeste, de estar em condições mais de falta de saneamento básico e miserável. E é uma pergunta que sempre se faz, a gente já deixou um pouco respondido em outras ocasiões, mas não aqui. Por que não chega lá no rico, na branca? Tá meio óbvio, mas eu acho que é importante deixar Nós claro. temos algumas hipóteses em curso. A primeira eu daria científica. Talvez haja algum outro fator atuando com Zika nessas regiões. Podem ser mulheres com dengue prévia, pode ser o chikungunya, nós não sabemos. A ciência está investigando isso. Mas pode ser também que as histórias que nós vemos nos jornais, das mulheres de São Paulo pegando um avião e do ter filho em Orlando, possam estar fazendo mecanismos de proteção, que a sertaneja não consegue sequer mudar o município em que ela vive. O regime de estratificação e de desigualdade da sociedade brasileira está espelhado na epidemia do Zika. Eu queria que você traduzisse bem, eu acho que eu entendi, mas esse sistema de proteção viajando para os Estados Unidos quer Para dizer... ter filho, lá. Manter a gravidez, lá. Ir para a Espanha. Essas são as histórias que nós vemos nos jornais. Para uma assistência maior ou até mesmo E para fugir do Zika. Você sabe o que é que o pai do paciente 0 me dizia? Ele dizia, se eu soubesse que tinha Zika aqui em Custódia, eu teria me mudado. Eu digo a ele, mas como que o senhor pode imaginar isso? Mas como a mulher mais pobre que ele, existe mudar para engravidar em outro lugar? Isso é só para as elites urbanas. Sim. Que dizem que vão ter filho em Orlando, filho na Espanha ou filho não sei aonde, né? Verdade. Débora, a gente tem muito que acompanhar e aqui na TV Brasil a gente vai sempre dar espaço para isso, para você, para o assunto. Eu quero agradecer a sua participação conosco aqui. E o programa chegou ao fim e eu vou agradecer então a antropóloga, professora da UNB e pesquisadora Débora Diniz. Obrigada, Débora, boa noite. Boa noite. E para saber mais sobre o Diálogo Brasil, entre no site da TV Brasil e semana que vem a gente tem um encontro marcado na terça-feira. Até lá.